Marcos, capítulo de número 2, verso 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus de poder, Deus de graça, Deus santo, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos que fale conosco, que nos abençoe, que nos direcione através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto onde a Bíblia fala que Jesus, ele curou um paralítico. A Bíblia não relata se ele era paralítico de nascença, se ele sofreu um acidente e veio ficar paralítico. E esse texto em si não relata o motivo, a causa a qual este homem se tornou um paralítico. Mas a Bíblia nos mostra que quando ele teve um encontro com o Senhor, o milagre aconteceu. Quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. E assim é na vida de todo aquele que tem um encontro com o Senhor, que tem um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele entra em Cafarnaum, e a casa de Jesus, a residência de Jesus era em Cafarnaum. A Bíblia diz então que Jesus estava em casa. E quando os habitantes de Cafarnaum souberam que Jesus estava em Cafarnaum, foram para a sua casa. E a Bíblia diz que uma grande multidão se aflorou naquele lugar. E a Bíblia diz que eles não cabiam dentro da casa, nem na porta mais suportava de tantas pessoas. E a Bíblia diz então que em meio a todo esse alvoroço, em meio a tudo isso, Jesus estava ensinando a eles a palavra. Jesus estava anunciando a eles a palavra. Aí a Bíblia diz que de repente aparece 4 homens carregando uma maca. E nessa maca um paralítico. A Bíblia diz que eles tentam entrar, mas por causa da multidão não tinha como eles entrarem pela porta. De tanta gente que tinha naquele lugar. Mas a Bíblia diz que não diz qual deles, mas um teve uma ideia.
já que não dá para entrar pela porta, vamos entrar pelo telhado. Não sei como, se uma corda, se uma escada. A Bíblia só diz que eles subiram no telhado, abriram, tiraram as telhas, amarraram aquela maca numa corda e desceram aquele paralítico pelo telhado. Olha a atitude desses homens. Chamaram a atenção de Jesus, chamaram a atenção do Senhor, e a Bíblia diz que Jesus olha e vê aquela cena. Jesus então, quando aquele homem desce, Jesus então libera sobre a vida dele uma palavra de perdão. Perdoado estão os seus pecados. Se nós olharmos pela lógica, Jesus tinha que liberar uma palavra: seja curado. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: perdoado estão os seus pecados. Por que Jesus disse isso, meu irmão, minha irmã? É porque o pecado, ele tem o poder de paralisar a vida de uma pessoa. O pecado, ele tem o poder de paralisar a estrutura de uma pessoa. O pecado, ele tem o poder de atrasar, de paralisar a vida emocional, a vida sentimental, a vida profissional. Enfim, o pecado, ele tem o poder de paralisar uma pessoa. Então é por isso que Jesus liberou uma palavra: perdoado estão os seus pecados. Quanto muitos outros na Bíblia, Jesus liberava uma palavra e ele disse: olha, vai e não peques mais. Outro homem que foi curado, Jesus disse: olha, vai e não peques mais, para que não suceda algo pior. Então esse é o parênteses que eu quero abrir, que o pecado, ele tem o poder de paralisar uma pessoa. Então o que levou este homem a viver, a estar paralisado, Jesus liberou a causa: perdoado estão os seus pecados. A Bíblia diz que os doutores da lei, aqueles que perseguiam Jesus, vendo Jesus liberar essa palavra de perdão, eles exclamaram: olha, quem pode perdoar pecados senão Deus? É porque eles não sabiam o que João escreveu, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas a Bíblia diz que o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Deus na pessoa de Jesus. É o que a Trindade deixa claro: Deus Pai, Deus Filho. É o próprio Deus aqui na terra. A Bíblia diz então que ele diz: quem pode perdoar pecados senão Deus? A Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo o pensamento deles, Jesus diz: por que vocês arrasou os seus corações tais coisas? Aí Jesus faz uma pergunta: qual que é mais fácil? Dizer estão perdoados seus pecados, ou dizer levanta, toma o seu leito? Ninguém falou nada, ninguém respondeu nada. Mas a lógica, na lógica humana,
Só na lógica humana era mais fácil falar: perdoados estão os seus pecados. Mas tem gente tão paralisada que nem perdoar ela perdoa. Tem gente tão paralisada na fé que nem liberar uma palavra de amor, eu te amo, ela libera, porque está paralisada. Às vezes a paralisia não é no corpo físico, mas é na alma. Não é no corpo físico, mas é na sua vida. A Bíblia diz então que Jesus olha para eles, devido a eles não responderem nem A e nem B. Jesus ora: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou, porque ele recebeu a palavra de perdão. Aquilo que eu disse, a paralisia, o pecado, ele tem o poder de paralisar. Mas quando a pessoa libera perdão, quando a pessoa abre o coração para receber o perdão de Deus, a vida dela é destravada. O problema é que muitas pessoas não receberam o perdão do Senhor, não entenderam que foram perdoadas lá na cruz do Calvário e ainda andam paralisadas na sua vida. Não reconheceram que Jesus tem o poder de perdoar pecados e ainda continuam paralisadas. Então o desfecho do texto é este: o paralítico foi curado, mas a Bíblia diz que ele não chegou ali sozinho. Ele não alcançou esse milagre sozinho. Ele teve uma ajuda. Ele teve uma ajuda de 4 homens. 4 homens levaram aquele paralítico até Jesus. Será que as nossas atitudes têm nos levado até Jesus? Será que o nosso comportamento tem nos levado até Jesus para vivermos um milagre? Dentro desse texto eu vou enumerar 4 pilares para nos levarem até o milagre de Deus. 4 pilares, 4 atitudes que vão nos levar a viver os milagres de Deus. O primeiro pilar é aquilo que Jesus viu no coração daquele homem. A Bíblia diz que quando ele estava descendo, a Bíblia diz que Jesus viu a fé daquele homem. Jesus viu a fé daquele homem. Isso está registrado no verso 5. E Jesus, vendo-lhes a fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Eles tiveram uma atitude de fé, subiram no telhado, tiraram as tendas. Olha, se o milagre não vem pela porta, pelo telhado ele vai chegar. Porque uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, quando você crê, o milagre ele não tem direção para chegar. O certo é que ele vai chegar. Mas eles tiveram uma atitude de fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento
enraizada. Qualquer multidão nos para, qualquer vendaval nos para, qualquer vendaval nos leva para o caminho do pecado, qualquer vendaval nos tira do foco do Senhor, qualquer multidão impede que nós alcancemos o milagre de Deus. Mas quando temos uma fé firme, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a convicção, certeza de fatos, de coisas que se esperam. É por isso que nós declaramos: estou vendo pela fé. A fé é a visão do crente. Uma pessoa que não tem fé, ela está cega espiritualmente. Uma pessoa que não tem uma fé firme, ela está cega espiritualmente. Ela é levada pelas circunstâncias da vida, ela é levada pelos momentos. Mas uma pessoa que tem uma fé firme, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir o que vier, ela permanece firme, crendo nas promessas do Senhor. Ela permanece firme, não desvia do propósito. Agora, uma pessoa que não tem uma fé firme, qualquer coisa tira ela do foco, qualquer situação ela perde o foco. Olha o que a Bíblia vai dizer. Paulo disse na Bíblia, dizendo: olha, eu continuo com os olhos fixos no autor e consumador da minha fé. Aquele homem desceu olhando para Jesus, crendo que o milagre, que a bênção dele estava em Jesus. Muitas pessoas põem a sua esperança no homem, põem a sua esperança em uma placa, põem a sua esperança em um grande homem que está no auge da mídia por aí, como se diz por aí. Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa fé tem que estar no Senhor. O fato de muitas pessoas não alcançarem é porque a fé dela muitas vezes está no homem. Ela deposita inteiramente a sua confiança no homem, ou em algo, ou em alguém, e se esquece do Senhor. Eles não olharam a multidão, eles olharam para Jesus, tiveram fé. Vamos sair daqui de uma forma ou de outra, vamos sair daqui com o nosso milagre. Então o primeiro pilar, o primeiro fundamento é a fé. O segundo é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava anunciando a palavra de Deus em casa. Aqui é a casa de Deus. Aqui é lugar de ouvirmos a palavra. Aqui é onde Jesus ministra sobre as nossas vidas. Não que Deus não fale com você. Alguém te entrega uma palavra, você passando na rua, ou na sua casa, ouvindo, quem sabe, um programa televisivo ou um rádio. Deus pode falar com alguém, através de alguém, pode, mas a Bíblia diz que nós não podemos remover, tirar os marcos antigos que os nossos pais nos deixaram. E um desses marcos é
é o congregar, é o estar na casa de Deus. O próprio Jesus disse: esta é a casa do meu Pai. E a Bíblia diz que lá Jesus anunciava a palavra. É aquilo que Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós temos que ter fé, e fé na palavra. A nossa fé tem que estar direcionada na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Elias, ele convoca os profetas de Baal com os profetas de Azera, a Bíblia diz, depois daquele desafio, quando chega a hora do profeta Elias, Elias olha para o céu e diz: Senhor, ouve a minha oração, para que todo este povo saiba que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Então Elias estava ali direcionado pela palavra. O milagre aconteceu, o céu se abriu, o fogo desceu, foi porque ele acreditou na palavra. A Bíblia diz que antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus liberou essa palavra. Eles acreditaram nessa palavra. E a Bíblia diz que no dia de Pentecoste o céu se abriu, porque eles acreditaram na palavra. O céu desceu. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a nossa direção é a palavra de Deus. Se não for guiado pela palavra, se não for direcionado pela palavra, se não cremos nessa palavra, repito como sempre, é perder tempo. A Bíblia não é e nunca foi um livro qualquer. A Bíblia é a voz de Deus liberada à humanidade. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai, que vem da boca de Deus. Então essa é a palavra que veio da boca de Deus. Foram escritas por homens, sim, mas homens que tiveram a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e registrar a palavra de Deus. Então a Bíblia não é um livro comum, ela é a voz de Deus para a minha e para a sua vida. Mas é preciso primeiro fé, e fé nesta palavra. Segundo, a oração. A oração. Todos os milagres registrados na Bíblia foram resultados de oração. Todos falaram com Deus, todos se direcionaram a Deus. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. Porque muitas pessoas dizem: olha, Elias chegou e falou que segundo a palavra dele não ia chover, mas ele disse: tão certo como vive o Senhor. Ele não foi direcionado pela palavra dele, ele foi direcionado pela palavra de Deus. Mas ele orou ao Senhor.
Tiago vai escrever que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. E não choveu. E ele orou de novo e voltou a chover. Ele orou ao Senhor e desceu fogo do céu. Jesus, ele orou ao Pai e Lázaro saiu para fora. Jesus orou ao Pai e a menina, a filha de Jairo, ressuscitou. Tudo isso em oração. Então não existe resposta de Deus sem oração. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo dentro da cova dos leões, porque Daniel, antes de ser jogado lá, ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que Deus deu um grande livramento para o povo de Israel de ser exterminado, para os hebreus serem exterminados, porque Hadassah, ela orou. A princesa Esther, ela orou ao Senhor. A Bíblia diz que Pedro orou ao Senhor. E ele estava indo para o templo mais uma vez orar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele se encontra com um paralítico. E a oração dele foi uma pequena frase. O paralítico pediu: me dá um dinheiro. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o paralítico levantou. Então tudo passa pelo campo da oração. Se nós queremos resposta, temos que orar. Tem pessoas que estão perdidas, estão na casa, estão perdidas porque não oram, não querem ter intimidade com Deus. Porque quando nós oramos, isso cria uma intimidade com o Senhor. E quando a intimidade ela fica estreita, quando essa intimidade ela vai ficando mais profunda, o Senhor revela coisas que Ele não revelaria para qualquer um. O Senhor faz coisas na vida de uma pessoa que Ele não faria na vida de outras. Por quê? Por causa da intimidade. Quando você tem intimidade, você tem a liberdade de revelar coisas para algumas pessoas que são íntimas. A Bíblia não diz o nome desses homens, mas eles tinham intimidade com esse paralítico, a ponto dos 4 pegarem e levarem ele até o seu milagre, levarem ele até Jesus. Eles tinham intimidade com aquele homem. Intimidade. A oração. A oração. Deus estava vendo tudo que aqueles homens estavam fazendo. Imagino eu que eles falaram: já que não vem pela porta, então vai de alguma maneira o milagre vai chegar. Nós cremos que o nosso amigo vai sair daqui andando. E Deus, como conhece o coração do homem, Deus, como vê todas as coisas, aquela multidão pode não ter ouvido aqueles homens falar nada, pode não ter ouvido aquele paralítico falar nada, mas lá no céu e dentro daquela casa tinha um Deus que ouvia o que aqueles homens estavam falando. Meu Deus. Oração. Oração. Se nós queremos ver um avivamento, oração. Fé, palavra, oração. E se queremos algo mais profundo, jejum.
jejum. Tem horas que você vai ter fé, você vai crer na palavra, você vai orar, mas tem hora que vai ter que fazer algo a mais, vai ter que jejuar. A Bíblia diz que houve um homem que levou seu filho até os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem leva o seu filho. Os discípulos não oraram e nada aconteceu. Faltava fé neles? Não. Faltou eles crerem na palavra de Jesus? Não. Faltou eles orarem? Não, que eles oraram, mas nada aconteceu. E aquele homem, por não conhecer a Jesus, aquele homem, por não conhecer a palavra liberada de Jesus, a Bíblia diz que aquele homem fica desacreditado, porque ele mesmo vira para Jesus: me ajuda na minha incredulidade, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então que Jesus pergunta o que estava acontecendo. Aquele homem diz: olha, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos orassem por ele fosse liberto, porque o demônio pega ele, faz isso com ele, faz aquilo para o matar. Mas os seus discípulos não puderam fazer nada. Aí a Bíblia diz que Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles, olha para aquele homem, olha para o endemoniado e libera uma palavra para expulsar aquele demônio. E o demônio vai embora. A Bíblia diz que eles saem dali. E Jesus libera uma palavra para aquele homem: se creres, tudo é possível àquele que crê. Mas como eu já disse, a fé sem obra ela é morta. Então o jejum é uma das práticas da fé que precisam ser exercitadas. A Bíblia diz que ele chega lá, os discípulos meio sem jeito chegam para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele jovem? Jesus olha para eles: é porque essa casta de demônio, essa casta, só sai por meio do jejum e da oração. Tem que ter oração, mas tem que ter jejum. A Bíblia diz que Deus manda Jonas até Nínive. Olha, chega para Nínive e fala: eu vou destruir essa cidade. O pecado dessa cidade, cheio do pecado, tem chegado até o céu. Eu vou destruir essa cidade. A Bíblia diz então que Jonas, mesmo fugindo, o propósito de Deus se cumpre. Ele chega naquela cidade e libera: olha, Deus vai destruir essa cidade. A Bíblia diz que o rei daquela cidade convoca todo o povo: olha, a partir de hoje todo mundo vai jejuar, até os animais. A Bíblia diz que lá no céu Deus ouviu e poupou aquela cidade por causa do jejum. Tem hora que você tem que jejuar para um parente seu, para Deus, para o adversário não tocar na vida dele. E muitas vezes nem na vida, muitas vezes não é preciso jejuar para que alguns propósitos não morram, para que alguns objetivos, alguns sonhos não morram. Muitas vezes é preciso jejuar. E o jejum é a abstinência de alimento.
Mas um jejum sem fé, sem acreditar na palavra, sem oração, é passar fome. A Bíblia diz que Moisés subiu no monte 40 dias e 40 noites, não comeu e nem bebeu. Quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que a face dele reluzia. Quando ele se depara com aquele povo, o povo estava em rebelião. Fizeram bezerro de ouro. Aquela rebelião toda. Eles questionaram a autoridade de Moisés. Moisés, pois é, então vamos fazer um negócio. Se eu for homem de Deus, debaixo de jejum e oração, se eu for homem de Deus, vocês vão morrer. Se eu não for homem de Deus, vocês vão morrer de morte natural. Se eu não for homem de Deus, vocês vão morrer de morte natural. Ou seja, deu um problema de saúde, ele morreu, uma doença, ele morreu. Se eu não for homem, mas se eu for homem de Deus, se Deus estiver comigo, vocês vão morrer de morte sobrenatural. A Bíblia diz que a terra se abriu e tragou todos eles. O poder do jejum. Esther, ela orou, mas ela convocou um jejum. É por isso que o povo não foi exterminado. Então é preciso jejuar. É preciso ter esses pilares. A fé, porque a fé é como se fosse, esses quatro é como se fosse uma locomotiva. A fé é o carro-chefe, é o que vai na frente, é o que puxa os vagões. Tem que ter fé, tem que acreditar na palavra, tem que estar na palavra, tem que orar, mas tem que ter jejum, tem que ter uma fé com atitude. Caso contrário, a paralisia permanece. Pessoas estão paralisadas por falta de fé, por falta da palavra, porque não oram e não jejuam.